Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor, amados. A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos de forma sucinta hoje está registrada em Gênesis capítulo 4, versículos 1 até o 10. E este texto bíblico nos direciona ao tema a falsa religião e mesquinhez do homem. Se os irmãos puderem abrir sua Bíblia, senão apenas ouça a leitura desse texto. E conheceu Adão a sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei um varão por vontade do Senhor. E depois deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, passando o tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E olhou o Senhor com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim nem para a oferta dele. E irou-se Caim em grande maneira e descaiu o seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que te enfureceste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado está à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim a seu irmão Abel. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? E ele disse: o que tens feito? A voz do sangue de teu irmão clama em mim desde a terra. Apenas esses 10 versículos dentro do tema falsa religião e mesquinhez do homem. Nós podemos perceber aqui, dentro desse texto, que acontecia neste momento um culto a Deus. Então, nós temos aqui o altar e temos aqui os ofertantes, os adoradores, temos aqui a oferta, o sacrifício. Então, tudo isso está acontecendo dentro de um culto. Então, eu entendo aqui que é dentro de um culto em que se manifesta o pecado no coração do homem. Mas como assim? Um culto não deveria ser tudo com ordem, decência, não era para ser tudo com organização e tudo de forma pura, de forma que agrade a Deus? Sim, deveria ser, era para ser. Mas desde esse primeiro culto registrado na Bíblia Sagrada, já havia metade dos presentes com o coração sincero e a outra metade com o coração puro. Então eu entendo que isso não mudou, e mesmo hoje, dentro das nossas igrejas, nós encontramos esse tipo de adorador, esse tipo de pessoas. João capítulo 4, versículo de número 23, está registrado que Deus vai procurar, Ele procura os verdadeiros adoradores. Agora vamos entender, se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. E o termo adorador é voltado para a igreja, é voltado para o meio cristão, meio evangélico, para o meio religioso, vamos dizer assim. E quando se fala procura, o verbo procurar é algo que não é fácil de se encontrar. Então Deus está deixando registrado que quando Ele procura um verdadeiro adorador no meio religioso, no meio cristão, é muito mais fácil Ele encontrar falsos adoradores do que verdadeiros adoradores.
Vamos entender aqui a forma em que Caim via Deus e a forma em que Abel via Deus. Caim via Deus como uma pessoa qualquer, como um ser qualquer, um ser comum, um ser que não necessitava de uma honra maior, de um respeito maior, de um temor maior. Não, era um ser qualquer para Caim, e eles provaram isso através das ofertas, porque quando Abel ele foi separar a oferta para trazer a Deus, ele via Deus como ser todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Então ele separa o melhor do seu rebanho, e daquele melhor ele tira o melhor. Então ele traz para Deus o melhor das melhores ofertas, e traz até o altar de Deus. Caim, diz a Bíblia, que traz uma oferta e nada mais. É mais ou menos assim: é para Deus mesmo, é uma oferta, está bom demais. Isso está registrado em Gênesis 4, versículo 3 e o versículo 4. E Deus, é claro que ele rejeita a oferta de Caim, o sacrifício de Caim, ele rejeita, porém o de Abel ele recebe, ele passa a ter algo especial com Abel, pela sua oferta, pelo seu jeito de ofertar, de adorar ao seu nome. Mas Caim, ele é rejeitado por Deus, e a Bíblia diz que ele fica irado. E Deus explica para ele, Deus dá uma oportunidade para ele, para que ele faça da forma correta. Deus chega a dizer para ele: olha, eu não aceitei a sua fé porque você não fez da forma correta, mas se você, a partir de hoje, se reconciliar, se retratar, você for redutível e entender que você fez de forma errada e vir agora e fazer de forma certa, você também será aceito. E Deus chega a fazer uma promessa para Caim, no versículo 7, Deus diz que se ele quiser ser certo, além dele ser aceito, ele vai ser o dominador da terra, ele vai ter domínio sobre a terra. Deus faz essa promessa, é uma oportunidade para que ele faça certo. Agora a questão é: por que é que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel? Vamos entender uma coisa primeiro, que quando se vai ofertar a Deus, que vai se oferecer o sacrifício, antes de Deus olhar para a oferta, olhar para o sacrifício, primeiro Deus olha para a condição espiritual em que está o ofertante. Antes de Deus receber a adoração, ele quer saber como está o coração do adorador. Então Deus, antes de olhar para a oferta de um e a de outro, ele olha para o coração dos dois. Quando ele olha para o coração do Caim, o que é que ele vê? Está registrado em 1 João, capítulo 3, versículo 12. A Bíblia diz em 1 João 3,12 que Caim estava sob influência maligna e que as obras dele eram más. E não era como as obras de Abel, que eram boas. Ele estava sob influência maligna. Então ele estava tentando querer o quê? Comprar Deus, comprar a atenção de Deus. Peraí, não adianta eu dizer que amo Deus e não amar o meu irmão. Não adianta eu dizer que honro Deus que eu nunca vi e não honro aquele que eu estou vendo todo dia. Eu não honro o meu pastor, eu não honro o presbítero da igreja, eu não honro as autoridades da terra, eu não honro o meu pai, eu não honro a minha mãe. Como é que eu vou honrar Deus se eu não honro aqueles que estão convivendo comigo no meu dia a dia? Não adianta querer enganar Deus. Deus olha para o nosso coração e sabe exatamente o que está dentro. Ele, antes de você oferecer o seu sacrifício, a sua oferta para Deus, honre primeiro o seu pastor, honre primeiro as autoridades que Deus colocou dentro da sua igreja, honre primeiro as autoridades civis, honre primeiro o seu pai, honre primeiro a sua mãe, aí depois você diga que honra a Deus. Porque se você não honra, não ama aqueles que você vê, como é que você tem capacidade, você não é melhor que ninguém,
para dizer que honra a Deus ou ama a Deus, se não consegue demonstrar isso com aquele que está perto de você a todo dia. Agora, o Abel, ele tinha um coração diferente, um coração de adorador, um coração que fazia o melhor para Deus. Então, na hora de ofertar a Deus, ele trouxe para Deus o melhor dos melhores. Então eu entendo aqui que não adianta eu querer cantar, pregar, não adianta eu vir para a igreja, se não for para eu dar para Deus, oferecer para Deus o meu melhor. Eu vou vir para a igreja hoje porque eu não tenho mais nada interessante para fazer, hoje eu não tenho nenhum compromisso, hoje eu não vou fazer nenhum churrasco, hoje não tem nenhum aniversário, hoje não tem visita na minha casa, hoje eu não vou fazer caminhada mesmo, eu não vou para academia, hoje eu não vou limpar meu carro porque eu limpei ontem. Então, quer dizer, hoje eu não tenho nada para fazer, se eu ficar aqui, não tem nada para fazer, e hoje é domingo, não tem novela, eu acho que eu vou na igreja, meu querido, fique em casa, fique em casa. Não vá para a igreja porque você não tem nada melhor para fazer. Vá para a igreja se você tiver um coração de adorador. Se você tiver um coração de adorador, que olha para Deus e fala: Senhor, sem o Senhor eu não posso viver. Eu sou um miserável sem a tua presença, pobre, nu, eu preciso estar na tua casa. O Senhor não precisa de mim, mas eu preciso do Senhor, meu Deus. Se não for com esse coração, fique em casa, fique assistindo o Silvio Santos, fique assistindo o Faustão, o Big Brother, fique assistindo o que você quiser, mas não vá fazer sacrifício de tolo na igreja, porque Deus não vai atentar para a sua oferta. Ou você dá o melhor, ou você não dá. Porque Deus não quer resto, Deus não quer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, como esses cantores que vai cantar, não ensaia, não tira um minuto da semana para ensaiar o hino que vai adorar a Deus e chegar com a minha cara de pau e falar: se eu errar, os irmãos me perdoam. Quem perdoa? Quem vai pedir perdão para Deus? Se o teu ministério é louvar, então dê o melhor no seu louvor, ensaie, se prepare, oferte a melhor oferta que você tem. Ou você que prega, tem preguiça de ler a Bíblia, não consegue examinar as palavras, chega lá na igreja: eu vou ver aqui que essa palavra o Senhor acabou de me dar, e usa desculpa, eu trouxe a mensagem pronta, chegou aqui, Deus mudou tudo. É mentira. Chegou aqui, Deus mudou tudo. Quer dizer, Deus mentiu para você. Na sua casa ele falou que era uma mensagem, chega na igreja, agora é outra mensagem. Deus mentiu. Seja cara de pau não, meu querido. Fala: eu não li a Bíblia hoje, eu não li a Bíblia essa semana, e o pastor pediu para eu pregar, eu vou abrir aqui, Deus que use de misericórdia. Mas não vem inventar mentira, colocar culpa em Deus não, falando que Deus mudou. Sabe qual é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? É um pecado que não tem perdão, nem nessa vida, e nem se você nascer, morrer e nascer de novo, não terá perdão. Qual que é o pecado? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Como que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você dizer que não é Deus que está fazendo algo que Ele está fazendo. Uma obra que você vê de Deus, e você dizer: isso não é Deus, isso é meninice, isso é palhaçada, e é Deus que está fazendo, você está pecando contra o Espírito Santo. Espera, mas tem outra forma de pecar contra o Espírito Santo também. Se você disser que é Deus que está fazendo aquilo que Ele não está fazendo, isso também é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Você dizer: Deus está mandando e Deus não mandou, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus está me mostrando e Deus não mostrou, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus está falando e Ele não está falando, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não coloque a culpa em Deus, seja humilde, peça a misericórdia de Deus, ou oferte para Deus o melhor, ou então não oferte. Deus é poderoso, misericordioso e pode mudar a nossa vida, a nossa situação. E também, depois de olhar para o coração do adorador, Deus olha agora para a oferta também. E em Hebreus 11, versículo de número 4, diz sobre a oferta dos dois. Diz que a oferta de Abel era uma oferta excelente, porém a de Caim não era. Então, irmãos, vamos entender uma coisa aqui, que a nossa oferta precisa ser perfeita. A nossa oferta tem que ter qualidade, senão Deus não vai aceitar. E
Caim não aceita, por aquela situação, oferecer o melhor para Deus, porque Deus tinha feito uma proposta para Caim. Eu não aceitei a sua oferta porque você não fez de forma correta, mas se você fizer de forma correta, eu vou te aceitar, como eu já disse anteriormente. E Deus chegou, como eu já disse também anteriormente, a fazer uma proposta, uma promessa, que se você fizer de forma correta, você será aceito, e além de tudo, você ainda vai dominar sobre a terra. Mas ele não aceita fazer de forma correta, da forma que Deus quer, e ele acha mais fácil, ele decide então matar o seu irmão. Ele acha que o caminho mais fácil era matar o seu irmão. Eu quero dar uma parada aqui no versículo 8, quando ele conversa com o seu irmão e depois, quando eles estão no campo, Caim o mata. Bom, será que nós estamos encontrando situações como essa dentro da igreja? Será que tem pessoas que por preguiça, outros por relaxo, outros por falta de temor mesmo, não quer fazer o melhor para Deus, não quer dar o que Deus pede, não quer oferecer o sacrifício que agrada a Deus, e ele acha difícil fazer de forma correta, mas quando ele vê que o irmãozinho está fazendo do jeito que Deus quer, a irmãzinha está se levantando e está trazendo a melhor oferta, em vez de ele se posicionar de forma que o irmãozinho, a irmãzinha está fazendo, ele começa a querer destruir a vida do irmão, a vida da irmã, porque a luz deles estão brilhando enquanto a dele está apagada. Então, em vez de ele socorrer a lâmpada dele, buscar misericórdia de Deus, consertar a vida dele para que a lâmpada dele se acenda novamente, ele acha mais fácil querer apagar a lâmpada do seu irmão. Tem gente que não tem competência, tem gente que não tem qualidade, tem gente que não tem temor, e por não acender a sua própria lâmpada, a sua própria candeia, ele quer apagar a candeia do seu irmão com fofocas, com calúnias, com mentiras. Vou dizer uma coisa: se você é um desses que está tentando apagar a lâmpada do seu irmão, meu querido, minha querida, seja você pastor, pregador, ministro, cantor, seja você quem for, se você tentar apagar a lâmpada do seu irmão, Deus vai fazer um risco na sua vida. Se a sua lâmpada não tem mais luz, se humilhe na presença de Deus, que é misericordioso. Chegou a dizer que até 7 vezes cairá o homem, mas Deus pode levantá-lo de todas essas vezes. Então se humilha, fala para Deus: Deus, use de misericórdia e acenda novamente a minha lâmpada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se Deus falou para ele: faça de forma correta, você acha que ele não sabia a forma correta de se oferecer a Deus? Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus já tinha ensinado Adão e Eva a forma certa de sacrificar. Você acha que as peles que Deus vestiu Adão e Eva saíram de onde? Deus não tinha dito para Eva e dito para Adão que no dia que eles comessem do fruto proibido eles morreriam? E eles morreram no dia? Morreram no dia? Diga comigo, seja racional. Eles morreram no dia ou não morreram? Sim ou não? Ah não, morreram numa outra época, mas Deus não. Estou querendo dizer o seguinte: no dia que eles comeram, eles morreram? Sim ou não? Não, você está dizendo não, é claro que não, eles não morreram no mesmo dia, morreu muitos anos depois. Mas então Deus é mentiroso? Não, Deus não é mentiroso. Deus falou que eles morreriam. Para que eles não morressem, alguém expiou o pecado deles. Deus sacrificou animais para que ele fosse perdoado do pecado, para que Eva fosse perdoada do pecado daqueles animais. Deus arranca a pele e faz vestes para eles, dizendo: por enquanto essas vestes vai cobrir o seu pecado. Lá na frente virá um que não somente cobrirá o pecado, alguém vai olhar para ele e falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então virá um que vai tirar o pecado do mundo. Por enquanto, esses sacrifícios eles vão apenas cobrir o pecado do homem. Então Adão e Eva já sabiam a forma certa de sacrificar a Deus. Caim era o filho mais velho. Como é que Adão
Abel, sendo o filho mais novo, conhecia o jeito correto de sacrificar a Deus, e Abel, sendo mais velho, e Caim, sendo mais velho, não ia saber. Não, irmãos, ele sabia exatamente como deveria ser o sacrifício, a oferta que agradava a Deus. Mas ele simplesmente não quis. O Caim, ao oferecer esse sacrifício, era uma forma assim, irmãos, no Antigo Testamento, era mais ou menos assim, todo sacrifício que se derramava sangue, levava a tipologia de Cristo. Por exemplo, o cordeiro que era sacrificado era um tipo de Cristo. E quando um homem sacrificava no altar e o sangue era derramado, era como se esse homem dissesse assim: Senhor, eu preciso do teu perdão. Era como se ele estivesse confessando que ele precisa do sacrifício de Cristo, que sem Cristo ele não pode ser perdoado, que sem Cristo ele não pode nascer de novo. Então, quando Abel oferece o melhor do seu rebanho, sacrifica o sangue derramado, é como se ele dissesse para Deus o seguinte: Senhor Todo-Poderoso, eu preciso do teu filho, eu preciso do sacrifício do teu filho, eu preciso do sangue do teu filho sobre a minha vida, para que eu tenha vida abundante, porque eu sou um miserável e por mim mesmo eu não posso fazer nada. Mas quando Caim entrega as ofertas, que serviam até como oferta de manjares, servia até como dízimos, que eram os alimentos da terra, ele veio ofertar algo que não derramasse sangue. Era como se ele dissesse para Deus: eu não preciso do sangue do teu filho, eu não preciso do sacrifício de Jesus, o trabalho das minhas mãos mesmo é capaz de me purificar, o trabalho das minhas mãos mesmo é capaz de me justificar. Ele estava tentando comprar Deus com o trabalho de suas mãos. Deixa eu dizer uma coisa: tem pessoas tentando comprar Deus com o trabalho de suas mãos. Irmãos, entenda uma coisa, meu querido: por mais bom que você seja, você precisa de Cristo. Por mais bom que você pareça ser, você precisa ter na sua vida a marca do sangue do Cordeiro. Infelizmente, nós estamos encontrando pessoas hoje como Caim, estão se sentindo melhor ou maiores que o próprio Cristo. Tem pessoas hoje, muitas vezes dentro da nossa liderança evangélica em geral, não estou dizendo de uma denominação de outra, mas as lideranças em geral, pessoas que estão se posicionando em um lugar que nem mesmo Cristo se posicionou, pessoas que estão se sentindo a última bolacha do pacote, pessoas que estão achando que são a quarta pessoa da Trindade, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e o quarto é ele manda mais que Jesus, ele exige mais que Jesus, o peso dele é mais pesado do que o de Jesus, o jugo dele é mais difícil de se carregar do que o jugo de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. Repetindo: o meu jugo, disse Jesus, é suave, e o meu fardo você consegue carregar, porque o meu fardo é leve. Irmãos, nós estamos enfrentando uma situação na igreja que o fardo do homem é tão pesado que nós não conseguimos mais carregar, que o jugo do homem é tão apertado que está nos enforcando, está nos sufocando. Em vez de ter prazer em fazer parte de um corpo de obreiros, de um grupo de pessoas que adora a Deus, em vez de sentirmos prazer, alegria em fazer parte de uma liderança de adoradores que vão até as almas, estamos nos sentindo oprimidos, pressionados, como se essa pessoa tivesse mais autoridade, mais poder e soubesse até mais do que o próprio Jesus. Ei, o seu líder espiritual, você que está me ouvindo hoje, agora, assistindo esse vídeo, se converta, meu querido.
se converta, o seu jugo e o seu fardo não pode ser mais pesado, mais sufocante do que os fardos e o jugo daquele que te deu a vida e te colocou como líder, como pastor dessa igreja. Busque uma reconciliação enquanto é tempo, meu querido. Deus está falando com você. Aleluias. E é claro que quando nós fazemos coisa errada, nós fazemos de forma errada, as consequências também vêm. E qual foi a consequência? Caim, para encerrar essa sucinta palavra, Caim teve pelo menos duas consequências. A primeira é que ele era lavrador da terra porque ele amava lavrar a terra, era a paixão dele, ele amava o que ele fazia, por isso ele se tornou um lavrador. E quando ele deixou de fazer da forma correta, a primeira consequência foi que ele perdeu o direito de ser lavrador da terra. Ele perdeu o direito de trabalhar na terra e ele começou a andar errante pela terra. Eu anotei aqui, fiz uma anotação, para Caim, lavrar a terra era a sua vida, era tudo que ele sabia fazer, era tudo que tinha, mas ele perdeu esse privilégio. Por quê? Porque ele não viu o melhor para Deus, que não tratou Deus como Deus, ele tratou Deus como qualquer, e Deus não é um qualquer. Então ele perdeu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Quando nós não damos para Deus aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pede de nós, nós podemos também passar por esta consequência terrível de perder aquilo que nós amamos. No sentido espiritual, meu querido, quando nós não damos para Deus o melhor naquilo que Deus confiou em nós, o que Ele vai fazer? Ele vai tirar de nós esse privilégio. O privilégio de Caim era ser lavrador. Qual é o privilégio que Deus te deu? Cantar, tocar bateria, tocar guitarra, é um instrumento de som, é louvar a Deus com a alma, é orar, é pregar, é dirigir a igreja, é ser o presidente da mocidade, é ser a regente das crianças, é ser o professor da escola dominical. Ei, qual é o privilégio que Deus te deu? Qual é o privilégio que você tem? Que Deus te deu? Nisso que Deus te deu, Ele quer que você devolva para Ele o melhor. Porque se você não dá para Ele o melhor, Ele vai tirar esse privilégio de você. Sabe o que está escrito em Mateus 25, versículo 28 e 29? Que aquele que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Mateus 25, verso 28 e verso 29. E no sentido material, irmãos, agora sim, eu estava falando sobre a falsa religião e também sobre a mesquinhez do homem. Meu tempo já está se esgotando. Eu quero encerrar essa palavra com esse resumo. No sentido da mesquinhez, irmãos, tudo que eu tenho, tudo que você tem, pertence a Deus. Você não é dono de nada. O dinheiro que eu tenho é meu, não é seu, é de Deus. Quem foi que criou os minerais da terra? Quem foi que criou o ouro, a prata? Quem foi que criou tudo que existe? Então tudo que nós temos é mordomia apenas. Nós apenas somos mordomos para administrar aquilo que Deus criou, que Ele fez e deixou aos nossos cuidados. E quando nós nos sentimos donos e somos mesquinhos, quando nós não adoramos a Deus com os bens que nós possuímos, que Deus deixou aos nossos cuidados, então Ele pode muito bem tirar de nós e nos deixar passar por dificuldade, por necessidade, para que a gente reconheça que se Deus não estiver na nossa vida, nós somos miseráveis. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos, Provérbios 3, versículo 9 e 10, que diz assim, Provérbios 3, versículo 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus frutos, e serão cheios os teus celeiros com abundância, e os teus lagares transbordarão de vinho. Irmão, aquilo que você tem, diga assim, o carro que eu tenho não é meu. E para encerrar, meu querido, Ageu capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11, diz assim, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, pensais
Pensai bem sobre os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, bebeis, porém não ficais satisfeitos, vestidos, mas não vos esquentais, e o que trabalha por salário o recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: meditai sobre os vossos caminhos, subam ao monte, tragam madeira e reedificai a casa, e porém nela a minha vontade, e serei glorificado, diz o Senhor. Procurais muito, mas tendes achado pouco, e esse pouco, tendo guardado em casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: porquanto a minha casa está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso se deteve do céu sobre vós o orvalho, e a terra deteve os seus frutos. E chamarei a seca sobre esta terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo o que a terra produz, sobre os homens também, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos, sobre todo o trabalho das mãos. Então entenda que se você está bem, se você tem comida, se você tem roupa, se você tem calçado, se você tem uma casa para morar, você tem um carro para andar, entenda, meu querido, que tudo isso é porque Deus te deu. Mas a partir do momento que você achar que é o dono, a partir do momento que você achar que não precisa de Deus, você não honrar Deus com os seus bens, como está em Provérbios 3, 9 e 10, que nós lemos, Deus pode muito bem fechar todas as fontes e chover em toda parte, menos na sua terra. Deus abençoa o A, abençoa o B, mas a sua vida pode chegar à escassez. Então não seja mesquinho. Pegue essa palavra, guarde ela no seu coração e a partir de hoje, dê o melhor para Deus, dê o melhor sacrifício e honre a Deus com tudo o que Ele confiou a você e a sua família. Que Deus possa continuar te abençoando, falando no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa para que nada falte. Que Deus entre no coração do pai, da mãe, dos filhos. Que o Espírito de Deus esteja dentro do seu lar, abençoando a sua vida, prosperando a sua vida, te dando entendimento, te dando graça, te dando poder e unção do céu, para que você possa nos acompanhar para ouvir mais mensagens como essas, que nos ensinam a adorar a Deus. Eu não estou aqui com o intuito de criticar ninguém, nem A, nem B, denominação tal. Não, o meu interesse é que você aprenda o jeito de ser abençoado por Deus, e não é através de revelações falsas, profecias falsas, nada disso. É através da maior revelação e a suficiente que existe, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.